Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando sobre a Copa do Brasil, o jogo da volta, a quinta fase, né? Quinta fase da Copa do Brasil 2026. E tivemos aí no Maracanã a vitória do Fluminense, né? O Fluminense foi para cá de 2-1, mas a torcida do Fluminense meu amigo. E teve aí algumas situações que não agradaram a torcida, né? O time do Fluminense abriu 2-0, né? Com os gols aí da equipe tricolor com o Savarino de pênalti e do Lúcio Acosta. E o Felipe Augusto já no final da partida diminuiu para o Operário do Paraná, mas que pegou aí fogo nessa partida aí, nesse finalzinho de jogo, que foi até 54 do segundo tempo, uma pressão da equipe do Operário. Enfim, isso acabou acontecendo no Maracanã e uma pressão dessa da equipe do Operário e a torcida do Fluminense não gostou nada do que aconteceu nessa partida que aconteceu no Maracanã na terça-feira. Então, vaias da torcida após o apito final. Então, esse é o detalhe aí que aconteceu nessa partida. E o Zubeldia continua sendo questionado pela torcida do Fluminense dentro de campo, inclusive. Então, vamos falar aqui tudo isso que aconteceu nessa partida no Maracanã, na Copa do Brasil. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe no seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas, às 18 horas no canal do YouTube do Conversas Torcedor. E também o nosso programa aos sábados, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, também pelo site rádio nsc.com, também pelo aplicativo Radiosnet, pelo YouTube do Conversas Torcedor, numa programação de qualidade para você e por você, falando de futebol, falando do esporte internacional, falando de seleção brasileira, que não esqueça, teremos aí a convocação da seleção brasileira e que teremos aqui a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, que vai começar a nossa live e também na transmissão da convocação da seleção brasileira, o anúncio, né? A partir das 15 para as 6, teremos aí o anúncio dos 23 convocados do técnico Carlo Ancelotti, que vão defender a camisa da seleção brasileira em busca do hexacampeonato mundial de futebol. Então, vamos falar aqui do que aconteceu aí entre Fluminense e Operário. Fluminense ganhou contra a equipe paranaense por 2-1, né? E também começou o primeiro tempo com um senso de urgência de quem quer afastar a crise, impondo dentro de casa e pressionando desde o minuto inicial, dificultando a saída de bola da equipe paranaense. E foi assim que a Costa roubou e foi assim que o Lúcio Acosta roubou uma bola dentro da área e sofreu o pênalti de Índio. E o Savarino converteu para abrir o marcador com categoria para fazer, antes dos 10 minutos, o gol, dando mais a tranquilidade para a equipe do Fluminense. E o Fluminense já tinha desperdiçado duas boas oportunidades com o Canóbio e também com o próprio Lúcio Acosta. E a equipe do Luiz Beldia manteve o ritmo e seguindo levando perigos, mas sem conseguir ampliar o marcador. E aos poucos o ritmo foi baixando e o Operário, gostando da partida, cresceu no jogo, melhor dizendo. E os paranaenses levaram perigo duas vezes, até que o Nonato deu um bonito passe para o Lúcio Acosta para fazer o segundo gol e dando a tranquilidade, né, para as coisas do Fluminense, né, para a situação que o Fluminense estava passando e dando essa tranquilidade para a equipe do Fluminense e também para o seu torcedor, né, e a definição da vantagem parcial no intervalo. Já a segunda etapa, o roteiro foi semelhante ao do primeiro, no início, né, de jogo, né, do segundo tempo, e logo nos primeiros minutos, o Guenu
cometeu pênalti e deu a chance aos tricolores de marcarem mais um gol, o terceiro, e coube ao John Kennedy a converter o pênalti para ampliar o marcador, mas ele carimbou o travessão e não conseguindo definir o jogo. Aí a etapa final foi de muitas faltas e de pouco futebol, né? E o jogo não andava até um susto, né? O árbitro João Victor Gobi deu um cartão vermelho para o Lúcio Acosta e depois é, o VAR salvou o árbitro, né? Recomendando aí a revisão que mudou para o amarelo por conta em uma dividida com o Berto, né? Da equipe do Operário. E o Fluminense controlava o jogo até de uma falha, né? De uma falha bizarra do James, que o Felipe Augusto diminuiu o marcador, aproveitando para diminuir a vantagem. Dali para frente, o Maracanã virou pressão e de tensão, né? Mas o Operário não teve forças para empatar o jogo, né? Inclusive que o Operário teve aí forças para reagir, mas não chegou a algum de empate. Então, e mesmo com essa vantagem, também com a vaga na Copa do Brasil pelas oitavas de final, a torcida não gostou e aí as vaias foram ouvidas no Maracanã e depois do apito final do árbitro dentro de campo. E a vitória não amenizou ah, os, os repetidos erros defensivos, né? Que também os gols perdidos além por cima, né? E o roteiro que se repete nos últimos jogos. E o principal alvo foi o James, que falhou no gol, né? E o Operário diminuiu o marcador com o Felipe Augusto. E o Fluminense volta as atenções aí para o Campeonato Brasileiro, no jogo que vai acontecer no Maracanã às 19 horas, pelo horário de Brasília. Repito, 19 horas no horário de Brasília, no Maracanã, para a 16ª rodada e também com direito à apresentação do Hulk, né, que só vai jogar depois da Copa, mas tem aí a sua apresentação ao torcedor do Fluminense. Já a equipe do Operário, que foi eliminado, né, na Copa do Brasil, né, o Operário do Paraná, vai encarar contra o Náutico neste sábado, no jogo que vai acontecer aí no Germano Grüger, no estádio do Operário, lá no Paraná neste sábado, às 4 horas da tarde. 4 da tarde, pelo horário de Brasília, na Série B do Campeonato Nacional. Então, esperamos aí que o Fluminense tenha um bom desempenho, rendimento dentro de campo, porque a torcida do Fluminense não está gostando nada do que está vendo aí e principalmente, né, as atitudes do técnico Zubeldia para mexer na equipe, isso aí também conta muito nesse sentido. Então, essa situação do Fluminense aí fica mais complicada, mas vamos aí observar o que vai acontecer nesse jogo contra a equipe do São Paulo, entrando pressionado por conta da eliminação na Copa do Brasil. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e, é claro, deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube com vocês e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor e também acione o sininho das notificações para você receber os vídeos em tempo real. E não esquecendo, nosso Conversa de Torcedor Notícias, desde quintas-feiras, 18 horas com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E além também às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site rádio nsc.com, além também pela rádio. E também acompanhando pelo aplicativo Radiosnet, e também acompanhando pelo YouTube. E não esquecendo, convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda, a nossa transmissão começa às 4 horas da tarde. A definição do anúncio oficial dos 23 convocados é às 15 para as 6 da tarde. Vale a pena ficar com a gente aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, que nós vamos estar debatendo sobre o assunto de seleção brasileira, também da, a convocação do técnico Carlo Ancelotti, enfim, tudo para você ficar sabendo
nessa convocação que vai acontecer nesta segunda-feira, tá certo? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo com vocês aqui do Conversa de Torcedor. Forte abraço, felicidade a todos e até lá. Tchau, tchau.